E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender a instalar o QGIS no Linux. Então, para isso, vamos acessar o site oficial do QGIS. No final do seu vídeo você vai ter o QGIS instalado aqui dessa forma, bem bonitinho. Então, deixa eu fechar ele aqui. Vou acessar aqui o Firefox. Você vai acessar sempre o site oficial do QGIS, que é qgis.org. Acessando aqui, pessoal, você vai clicar em Download e vai buscar a opção aqui de Linux, tudo bem? Então, buscando aqui Linux, você vai selecionar qual a opção do seu Linux ou simplesmente clica aqui em Linux Installation Instructions. Você pode também traduzir aqui para o português, lembrando que nem 100% do texto vai estar traduzido. Então, clicando aqui em instalação em Linux, a primeira coisa que vamos fazer é descobrir qual é a versão do seu Linux. Para isso, vamos executar aqui o terminal e vamos colocar alguns desses comandos aqui. O primeiro deles é esse daqui. Eu vou só dar um Ctrl V aqui. Eu vou colocar esses comandos também aqui logo abaixo, mas você vai buscar muitos desses comandos aqui no site oficial do QGIS, tudo bem? É só alguns que não estão no site que eu vou colocar aqui, como esse daqui, que ele vai nos retornar qual é a versão do nosso Linux. Aqui no caso, ele fala, estou usando o Linux Mint com o sistema Ubuntu, e aqui o codename é esse Focal, também já você vai ver quando utilizar isso aqui, em relação ao codename. Então, beleza? Feito isso, vou clicar aqui em instalação, instruções de instalação. Você vai ver que em alguns momentos vai estar traduzido. O que é que você vai fazer? Você vai, primeiramente, fazer a instalação desse comando aqui, se o seu Linux não tiver esse gedit. Pode ser que não tenha, aqui nessa máquina virtual que eu estou utilizando não tinha. Então, pode ser que no seu caso também seja igual. Então, coloca aqui. Instala, perfeito. Vamos para o próximo passo, que seria esse código aqui, que você nem precisa copiar, porque ele está aqui no site do QGIS. Então, essa primeira linha aqui, de Properties Common, dá um Ctrl C. Você vai voltar aqui, colar e vai executar. Perfeito. Como aqui já está executado, eu vou colocar aqui não, mas você digita Y ou sim, dependendo do idioma do seu Linux, e aí vai dar Enter. Y, Enter, mas no meu caso eu vou colocar não, porque já está instalado aqui no meu computador. Perfeito. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instalar essa chave de assinatura do QGIS. Isso aqui é necessário para que o Linux reconheça o repositório do QGIS como confiável. Então, eu copio aqui esse primeiro texto do wget até import. Vou no meu terminal. Enter. Ele vai fazer isso. E depois copio essa última linha aqui também. Volto e colar. Enter também. Perfeito, pessoal. Agora, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que adicionar o repositório do QGIS, certo? No seu Linux, no arquivo de repositórios. Não sei se estou falando a palavra certa, porque eu não sou usuário de Linux, tudo bem? Estou só gravando aqui esse vídeo para ajudar as pessoas que utilizam esse sistema. E realmente é um pouquinho mais complicado aqui instalar o QGIS seguindo aqui o Linux. Mas basicamente aqui ele explica como é que funciona. Terá que adicionar algumas linhas no arquivo etc/apt/sources.list. O que é que você vai fazer? Você vai descer aqui, você vai encontrar vários links aqui específicos. Então, o que é que você vai fazer primeiramente? Você tem que saber qual versão você vai instalar do QGIS. Bom, pessoal, da mesma forma que eu recomendo lá no meu vídeo principal de instalação no Windows, eu não recomendo você utilizar o último lançamento, a versão mais nova do QGIS, porque pode ter alguns erros de desenvolvimento ainda. Então, sempre é interessante utilizar o repositório de longa duração,
geralmente é LTR, que se utiliza a sigla, é Long Term Release. Então, atualmente, essa versão aqui é a 3.22 no QGIS, certo? Mas com o tempo isso aqui vai sendo atualizado, então você sempre vai ter que vir aqui nesse site e copiar. Não adianta copiar exatamente o que está aqui no vídeo, tem que vir aqui no site e copiar esses endereços. Então, o que é que você vai fazer? Você já descobriu qual é a versão do seu Linux. Aqui no meu caso é o Ubuntu, apareceu aqui, né? Lá no topo, Ubuntu. O que é que eu faço? Eu vou copiar esse endereço aqui, certo? Vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui nesse bloco de notas, perfeito? Coloquei aqui. Vou descer aqui agora e aqui tem esses dois códigos que você tem que adicionar nesse arquivo. Você vai dar um Ctrl C, vou colocar aqui e você tem que substituir exatamente aqui esse endereço no lugar aqui de repository. Tira aqui tudo que tem, tira inclusive esse asterisco. E aqui em codename é exatamente o que você viu aqui. No meu caso aqui é o focal. Então eu venho aqui, digito focal e focal. Perfeito. O que é que eu faço com essas duas linhas aqui agora? Eu vou basicamente acessar esse arquivo aqui. Então, para isso, eu dou o Ctrl C aqui e vou acessar aqui digitando um novo código chamado sudo gedit e dou o Ctrl V aqui. Esse comando aqui é sudo gedit espaço, cola esse caminho. Ele vai abrir este arquivo. O que é que você vai fazer? Aqui no meu caso já está instalado, já coloquei, né, esse linha de código. Eu só vou voltar aqui na pasta, no bloco de notas, copiar e colar aqui. Depois é só salvar. Depois de salvar, você pode fechar. Perfeito. E agora está tudo pronto para que você possa instalar o seu QGIS. O que é que você faz aqui agora? Você vai simplesmente continuar aqui, voltando aqui para cima, no passo a passo que ele passa. Ou seja, você vai adicionar isso aqui, essa próxima função aqui, sudo apt update. Ele vai adicionar, atualizar as informações desse repositório que a gente acabou de colocar lá naquele arquivo que acabamos de salvar também. Então, eu venho aqui no terminal, coloco esse texto, dou Enter. Se for necessário, ele vai fazer alguns downloads. Deixa ele rodando aqui um pouquinho, já deu certo. No meu caso, não precisou, porque eu acabei de instalar, mas provavelmente você vai demorar um pouquinho mais. Depois, é só instalar o QGIS copiando esse código aqui final. Perfeito? Copiei. Colo aqui. E aqui você dá Enter. No meu caso, não vou dar Enter novamente, porque eu acabei de instalar, como eu falei. Demora um pouquinho, alguns minutos, mas é só você aguardar. Depois disso, vai estar concluído. Pode fechar aqui o terminal e você vai buscar aqui no menu, digita aqui QGIS e vai encontrar QGIS Desktop, que é exatamente o programa que a gente queria instalar, e com isso você consegue instalar para qualquer versão. Então, lembre-se sempre de utilizar a versão de longa duração. Não recomendo utilizar a versão mais atualizada, com mais funções. No meu caso aqui é a 3.22, beleza? E aqui está funcionando direitinho, está conectando com os plugins aqui também, que ficam aqui nesse menu, enfim. E é dessa forma que você faz a instalação do QGIS no Linux. Espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Vejo vocês logo mais.